Senhor Deus, Pai Celestial, nós oramos agradecendo ao Senhor pelo dia de vida, por tudo que o Senhor, Pai, no transcorrer deste dia nos concedeu. O Senhor nos manteve com vida, com saúde. O Senhor nos manteve com o pão, com a água. Nós estamos agradecidos. Agora, Pai, nós estamos nos aproximando mais uma vez daquele pão que desce do céu. Queremos graça, Pai, da Tua parte para conosco. Abençoa-nos, Senhor. Nós oramos te rogando, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa ajudar, que cada um de nós possamos acrescentar a nossa fé na Tua palavra. Abençoa, Pai, nós colocamos tudo diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Estou muito feliz, agradecido, não é, a Deus, por nós estarmos juntos outra vez. Vamos nos colocar de pé? São João, capítulo 14, é a nossa escritura. É a escritura que o irmão Branham usou. Ele usou a partir do versículo 12. Nós estamos usando a partir do 22, para nós ganharmos um pouquinho mais de tempo, não é? Para entrarmos no assunto, para que foi dado o Espírito Santo. São João 14, a partir do 22, diz-nos: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Podeis vos assentar. Bom, irmãos, para que foi dado o Espírito Santo, 17 de dezembro de 59. Essa é a data, né, que foi pregada esta mensagem pelo profeta William Marion Branham, na cidade de Jeffersonville, Indiana, estado de Indiana, nos Estados Unidos da América. Parágrafo 66. O profeta diz: se ele fosse para o Pai, o Espírito Santo viria. É isso correto? Amém. Outra escritura diz: se eu não for, o Consolador não virá. Está em São João 16, versículo 7. Mas se eu for, voltarei novamente e estarei convosco mesmo em vós. Vem, é Deus contigo, em você primeiro, com você em Cristo,
em você no Espírito Santo. Então, são 3 estágios. É Deus contigo, né? Em você primeiro, com você em Cristo, e em você no Espírito Santo. Deus em você. Amém. Essa foi a corrente, não é? Através da qual Deus pôde descer até nós outra vez. Para quê? Para ter companheirismo conosco. O que fez isso possível? A reconciliação feita através de Jesus. 2 Coríntios 5:19. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Não é que nós não somos falhos, não é que nós não somos, não é, aqui e acolá, suscetíveis a erros, a pecado. Mas a reconciliação não nos imputa isso. Agora, não nos imputa por quê? Porque nós estamos escondidos, estamos debaixo daquilo que Ele proveu para tal, que é o sacrifício. Qual é a porta de entrada? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão ou perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aí se cumpre o que ele está falando. Deus em você. Amém. Agora, as obras que eu faço, também as fareis. Não outra obra, mas Deus deseja trazer o Espírito Santo em você para continuar a mesma obra que ele estava fazendo em Cristo. Foi Deus em Cristo. Agora é Cristo aonde? Na igreja. A obra não era tão necessária nos dias de Lutero. Aquela era a igreja de Deus. Não foi, a não ser um pouquinho mais, nos dias de Wesley, por causa do mundo. A Bíblia diz: ficaria mais fraco e mais sábio e mais ímpio o tempo todo. Nós estamos reticentes. O mundo está ficando mais ímpio, todo reticência. Todo o quê? Todo dia, toda hora, todo momento. Sabemos disso. Ora, o homem faz coisas hoje que há 100 anos atrás você não pensaria que haveria seres humanos tão cruéis. Mais pecaminosos o tempo todo, e o iníquo fará o mal ao tempo, né? E o iníquo fará o mal o tempo todo, dizem as Escrituras, mais e mais. Olha, irmãos, Filipenses 1:6
parece que deixa de existir diante de uma afirmação dessa, né? Você já pensou, se dependesse de mim, se dependesse de você, quando que Filipenses 1,6 poderia ser colocado em prática? Nunca concluiria, nunca chegaria a lugar nenhum. Não é nós que fazemos. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra é que vai aperfeiçoá-la. A aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, o profeta diz: então o Espírito Santo tem movido. Havia apenas um pequeno fôlego disto com Lutero, um pequeno sopro disto com Wesley, e um sopro mais forte disto com o Pentecoste. Agora, o sopro do Espírito tem se tornado o mesmo. Ela está se unindo, trazendo aquele mesmo sopro poderoso do Espírito Santo, como ele fez lá atrás, manifestando as mesmas obras que ele fez lá atrás. Tem sido manifestado exatamente hoje a mesma coisa. Amém. Por que tem que ser assim? Porque trata-se de um retorno. Aquele círculo que foi rompido, ele está sendo outra vez soldado outra vez. Nós vamos poder andar no eterno completamente outra vez. Amém. Eu estava ali olhando, dei um pensamento sobre isso, o irmão Brana fala em uma de suas mensagens. É coisa tremenda demais. Ele fala sobre isso. O irmão Brana falando sobre o tempo. O tempo foi o rompimento daquele círculo divino, eterno. O eterno foi rompido. Entrou-se então uma pequena partícula de tempo nesta argola. A eternidade, diz o irmão Branham, é como o quê? Hein? É como uma aliança. A aliança não tem fim. Você pode girá-la, 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 nunca vai encontrar o seu fim, né? Então, aquele tempo chamado, aquele eterno, que era o círculo irrompido, não tinha nenhuma parada em lugar nenhum. Era o tempo todo eterno, eterno, eterno. Quando o pecado chegou, aquele círculo foi rompido. E aí então, é aquilo que o irmão Branham disse, né? Entrou aquele pequeno rompimento. E então, o eterno passou a fazer parte do tempo. E agora Deus está trazendo outra vez para a religação do eterno outra vez. Vai fechar aquilo que foi rompido, vai ser tirado, desligado, acabado, aniquilado, e o eterno começa outra vez. O 8º dia segue em frente. Amém. Observe o que Jesus disse: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer,
a não ser que ele veja o Pai fazendo primeiro. O que o Pai faz, ele mostra ao Filho. O Pai habita em mim, ele faz as obras. Bem, agora observe, aqui está outra coisa que eu gostaria de dizer bem aqui. Como Jesus disse, como o Pai me enviou. Aí tem um como aí, certo? É um reticência, né? Como o Pai me enviou, ele diz, agora observe. Como o Pai me enviou, então eu vos envio. Como o Pai o enviou? O Pai que o enviou desceu do céu e habitou nele. Amém. Ele seguiu. Ele disse, sempre faço o que agrada o meu Pai. Bem, ele foi fazer as coisas que o Pai lhe estava mostrando para fazer. Nada faço a não ser que o Pai me mostre primeiro. O Deus que o enviou estava dentro dele. Amém. Aí, agora, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amém? E não tem como ser diferente. Ele tem que se pôr dentro de nós. Amém. Isso aqui é gostoso demais, né? Hã? Eles não tinham como fazer nada. Guardem isso. Tudo que Jesus fez durante os 3 anos e meio, porque nós tivemos algumas anotações acerca de Jesus quando ele nasceu. Depois tivemos mais algumas anotações quando ele tinha 12 anos. E depois só tivemos depois dos 30. Esses ciclos dos, vamos dizer assim, dos 3, porque nós tivemos dele com 3, quando os magos o encontraram. Depois nós tivemos dele com os 12, né? Com os 12 anos, quando então ele estava a ensinar os mestres, né? E depois com 30, quando ele começou, quando ele desceu ao Jordão para a lavagem, e quando ele saiu do Jordão, a divindade tornou-se plena aqui. Amém. Porque aí foi quando o testemunho desceu. João viu, diz ele, eu vi o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma corpórea de pomba e repousar sobre ele. Então, ali agora estava Jesus, o Cristo, o ungido. E ali, a partir dali, ele começou então o trabalho. Que trabalho era feito por quem? O Pai que estava nele estava fazendo. O Pai que está em mim. Agora, a igreja tinha ou dependia da reconciliação. Essa reconciliação foi culminada, concluída aonde? Lá no Calvário, quando ele disse, está consumado, a reconciliação estava pronta. Essa igreja agora estava redimida. Por quê? Porque agora o sangue do Redentor parente estava oferecido. Amém. Agora então
ficai na cidade de Jerusalém até que, porque agora ele podia vir para estar neles. Amém. É onde nós estamos agora, não é? Isso aqui é gostoso demais. Nada faço a não ser que o Pai me mostre primeiro. O Deus que o enviou estava dentro dele. E como o Pai me enviou, do mesmo modo que o Pai me enviou, então eu vos envio. O que era isso, ou isto? Deus em você, levando o quê? As mesmas obras. O mesmo Jesus disse: aquele que crê, aquele que me tem dentro de si, o Espírito Santo, aquele que crê, que já testemunhou a minha ressurreição e sabe que estou nele, aquele que está em mim, se estiverdes em mim, minhas obras estiverem em vós, reticência. Agora você diz: eu estou com Jesus, mas com certeza não creio na cura divina. Tem possibilidade? Ora, irmãos, é utopia pensar, certo? Aquilo mostra que ele não está ali. Eu creio em Jesus, não creio em nenhum Espírito Santo nesse dia. Não da forma que eles o tinham lá atrás. Aquilo mostra que ele não está ali. Amém. Por quê? Porque se ele estiver em você, ele vai fazer você e crer em tudo que ele disse. Amém. Que é a palavra. Amém. É o versículo, né, que nós acabamos de ler, o versículo 26. Né? Então, nós temos que ser crentes, ou comer e beber e folgar, das duas, uma. Por quê? Porque é melhor nós não sermos nada do que sermos um falso. É melhor não ser nada. O juízo será menor. Agora você diz: eu estou com Jesus, mas com certeza não creio na cura divina. Veja, então ele mostra que ele não está ali. O Espírito Santo testemunhará de cada palavra que ele falou. Amém. Ele não é um mentiroso. Ele não tem medo de ninguém ou de nenhuma organização. Ele não tem que se abaixar para ninguém. Ele fala e então ele mantém isto. Se os grandes e polidos e cultos, ou como eles chamam isso, plutocratas, se eles não querem saber de receber isto, Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Por isso, irmão, nós não precisamos nos preocupar em sermos religiosos ou deixarmos de ser. Ou nós vamos crer para recebermos o que ele prometeu, crendo que ele é capaz de garantir o que ele falou. Você crê? Amém. Certo? Ou então vamos comer, beber e folgar. Ele tomará os gangsters e contrabandistas de bebidas e tudo mais e os levantar. Deus pode fazer isto.
E Ele está fazendo isto. Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Alguém fará isso porque Ele é Deus. Amém. Amém. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras em vós estiverem em vós, né? Pedireis tudo o que quiserdes, porque você está pedindo a sua palavra, e sua palavra é vida. Fale-a. Se Deus disse isto e você está seguro que Ele disse isto, o Espírito Santo testemunha que aquela palavra está correta. Então aí está você, irmão, fale-a, aí está. Diga a este monte, mova-te, não duvidando no seu coração, mas crendo que o que você disse acontecerá. Amém. Olha, mas preste atenção. Isso aqui não é para você usar a título de curiosidade. Aí vem aquela velha história daquele homem que orou, tinha um grande morro na frente da casa dele, ele foi deitar e orou de 10 até a meia-noite, que no outro dia aquele monte não ia estar ali, ia sair dali, ia ser removido dali. Quando ele levantou de manhã, ele abriu o vitrô, o monte estava no mesmo lugar. Ele falou assim: eu sabia que ele não ia sair. Ele orou com fé? Isso não é para fazer espetáculo, mas se Deus te inspirar a fazê-lo, faça. Deus vai honrar a sua inspiração, se é que ela veio dele. Nós não podemos fazer espetáculos, usar as coisas de Deus para sermos vistos. Nós temos que usá-las para provar que o que Ele disse é verdade. Mas para isso você tem que ter a inspiração. Para isso. Simplesmente pelo fato de te engrandecer porque você faz aquilo, Deus não vai honrar isso. Se você vai fazer com esse objetivo, não vai. Mas se você vai fazer pela inspiração que Ele te deu, faça, filho, por ele, por ela, ou por você, você pode ir em frente, que aquilo vai acontecer, aquilo vai se materializar. Amém. Amém. Por quê? Porque Ele não pode mentir. É o caso. O caso, por exemplo, o irmão Brana fala sobre aquele homem que foi lá para o meio da lavoura de milho, né? O Buddy Robson, que foi ali para o pé daquele toco e disse: se o Senhor não me der o Espírito Santo, o dia que o Senhor vier à terra, o Senhor vai encontrar um monte de ossos secos de Buddy Robson aqui no pé desse toco. Certo? Agora, vá fazer porque ele fez. Agora, se tiver a mesma inspiração que ele teve, pode ir. Vai acontecer como aconteceu com ele. Aquela mulher do fluxo, é o que ele estava falando, o irmão Emerson estava me falando aqui. Ela disse: eu tão somente tocar na orla do seu vestido, ficarei curado. Agora, é para todo mundo isso aí? É, se você tiver a mesma inspiração que ela teve. É para qualquer um, mas... certo? Os lenços e aventais que iam
do corpo de Pedro. A sombra deles curava os enfermos e libertava os oprimidos. A sombra. Ficasse na sombra de Pedro, o doente era curado na mesma hora. A mesma coisa pode acontecer com você. Vai depender se Deus está naquele assunto. Estão entendendo? Diga a este monte: mova-te, não duvidando no seu coração, mas crendo que o que você disse acontecerá. Não é você que fala, mas o Pai que habita em você. É Ele quem fala. Por isso é que nós temos que buscar nos encher dele, para que ele então, estando em nós, possa na hora certa fazer o que ele quer fazer. É isso aí que nós temos que fazer. Não é você falando aquele monte, é o Pai que está em você falando aquele monte, falando aquele monte. Ele tem que mover, não é morrer, mover. Agora, se você observar, Jesus só podia fazer isso se o Pai lhe mostrasse. Aí é a revelação. Estão entendendo? Aí é onde vem a revelação, a inspiração para o tal. Aquela mulher não falou aquilo por acaso, ela falou por uma inspiração, se eu tão somente tocar. O caso de Jairo, né? Também. O caso de Jairo. O centurião. Né? Não precisava nem ele ir lá, bastava ele dizer uma palavra. O servo, né? O caso do servo, né? Jairo já era a filha, né? Era um criado. Então, se Deus está em você, são imprevisíveis os acontecimentos que te rodeiam. É verdade. São imprevisíveis. E quanto mais nós pudermos nos aproximar dele, como vamos fazer? Ora, rendição total, consagração, dedicação tem que ser feita. Me lembro que o profeta irmão Branham, quando ele marcava uma campanha, ele ia para onde? Para a caverna. Ele ia para a caverna. O irmão Branham passava 10 dias de jejum lá. Agora, o irmão Branham fazer, eu vou fazer do mesmo jeito. Se eu tiver a inspiração, se você tiver a inspiração, certo? E ela não estiver desalinhada com a palavra, porque podem vir inspirações desalinhadas. Toda e qualquer inspiração que vier a mim ou a você tem que ser trazida para o julgamento da palavra. Se for ferir a palavra, não vá. É uma falsa inspiração. Irmãos, é fino demais. Nós precisamos ter cautela. As coisas de Deus são sérias. Não são brincadeira. Se Deus não tiver misericórdia, todos nós estaríamos perdidos. Todos, sem exceção. Pai que está em você falando, não é?
Não é você falando aquele monte, é o Pai que está em você falando aquele monte. Ele tem que mover. Todo céu e terra passarão, ele disse, mas ou minha palavra não passará. Com certeza ela não passará. Não é? Pai, agora as obras que eu faço, Deus está na sua igreja para continuar suas obras. Isto é porque Ele enviou o Espírito Santo. Agora, Ele sabia daquilo. Ele sabia que isto não seria, isto não poderia ser feito daquela forma. Então isto foi do outro modo. Então ele teve que enviar quem? O Filho. O Pai enviou o Filho, colocou tudo que está no Filho em você. Amém. Este é o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará, né? E Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas, mas o quê? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí vem, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ô irmãos, estava conversando de mais um caso. Às vezes nós usamos a expressão, dá de volta à palavra original, né? Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Não? Certo? Não. Pai é Jesus, Filho é Jesus, Espírito Santo é Jesus. O anjo disse dele, do filho, o seu nome será Jesus. Depois Jesus vem lá e diz, não é? Eu vim em nome de meu Pai. Depois ele fala, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Aí está, o Pai é Jesus, o Filho é Jesus e o Espírito Santo é Jesus. Tudo está ligado a um nome. Estava falando mais o irmão Alberto sobre esse detalhe. Nós temos lá no Velho Testamento, Javé, Adonai, El Shaddai, Elohim, e assim vai, o anjo do Senhor, né? Nenhum desses é nome, nenhum desses, Javé, Adonai, El Shaddai, não, é uma identidade para um determinado momento, na morfologia de Deus, é um título. Só tem um nome que é sobre todo nome. Amém. Esse é Jesus. Certo? O Jeová é Jesus. O Adonai é Jesus. O Javé é Jesus. O El Shaddai é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Ele é o tudo em todos. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, primeiro, derradeiro, aquele que era, que é, que há de vir, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Ele. Amém. Oh Deus glorioso, aleluia.
A morfologia de Deus é maravilhosa demais. Deus mudando de máscara para poder tratar conosco nos determinados momentos da nossa vida. Amém. Oh, Deus está em sua igreja para continuar suas obras. Isto é porque Ele enviou o Espírito Santo. Agora, Ele sabia daquilo. Ele sabia que isso não poderia ser feito daquela forma. Então, isto foi do outro modo. Então, Ele teve que enviar o Filho, né? Enviar o reticência. Enviar quem? O Filho. O Pai enviou o Filho, colocou tudo que está no Filho em você, e as mesmas obras que Ele fez, as próprias obras agora que Jesus fez, vocês também farão à igreja. São João 14, 12. Não gostaria você de fazer as obras de Deus? Disse Jesus. Se querem fazer as obras de Deus, creiam em mim. Como você crê nele, você não pode fazer isso até que você tenha o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que ele é o Filho de Deus. Você está dizendo o que outra pessoa disse. Papagaio, decorou. Você vê como é que é a coisa? É igual o São João 14,6. Diz Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E você bota o sujeito com a Bíblia aberta na mão para ler, ele vai ler olhando na letra e dizendo: ninguém vai quando está escrito, ninguém vem. Por quê? Porque está lá dentro errado. Mas se tiver certo, e certo, só quem faz o certo é a revelação. Fora isso, nós nunca iríamos entender nada, como eles não entendem. Mas a vós vos é dado entender, a vós vos é dado conhecer, mas a eles não. A ele se diz por parábola. Ora, quando um pastor veio me dizer: não, mas eu digo ninguém vai, para que me entendam melhor. Como pode? Eu disse para ele: como pode, meu irmão? Se eu quero que o senhor suba, eu digo para o senhor: desça, o senhor vai me entender melhor? Vai é antônimo de vem. A Bíblia diz que Ele é o Filho de Deus. Eu creio na Bíblia. Você crê? Amém. Amém. Ele é o Filho de Deus? Amém. Amém. Né? Oh, mas pregador, você não disse que Ele é o Pai? Sim, é o Pai também. Ele é rei, sacerdote e profeta. Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele é Deus sobre vós, Deus convosco e Deus em vós. O mesmo Deus. Efésios 4. A Bíblia diz que Ele é o Filho de Deus. Eu creio na Bíblia, correto? A Bíblia diz que Ele é o Filho de Deus. Eu creio na Bíblia. O pastor diz que Ele é o Filho de Deus. Eu creio no pastor. Está crendo na palavra ou no pastor? Se o pastor dizer que ele é Beelzebu, como é que fica?
Não é o que aqueles pastores dos dias de Jesus faziam? É Beelzebu. Não, meu pastor diz que ele é Beelzebu. Mas a samaritana, aí, você pode esquecer dela? Hein? Ninguém pode esquecer da samaritana. Ela dava de pau, como diz o pastor Joaquim, ela podia ser toda corrompida no seu estado moral e físico, mas a sua mente era virgem. Era virgem. Amém. Na sua mente ela era virgem, era limpa, era pura. Amém. A religião não havia corrompido a sua mente. Não. Ela estava examinando esse livro. Certo? E tem mais uma. Não tinha 66 livros. Tinha menos 27, se não me engano. Hã? Não é isso? O Novo Testamento não é 27, parece? 27 livros? Hã? Agora me apertou. Eu entrei no aperto. Mas se não me engano é isso. Hã? Hã? Não, ela não é 66, não. O Velho Testamento tem mais livros do que Novo, parece. Então, ela examinava o livro e ela sabia quais seriam os sintomas que traria. Hã? É 27 mesmo. Não estou muito perdido, não. Viu? Irmãos, ela tinha o livro na mão e ela sabia o que o livro diria, o que faria o Messias quando chegasse. E quando o Messias chegou, que chegou até onde ela estava, já começou trabalhando, não é? Vai lá, chama o teu marido. Veja onde Jesus empurrou ela. Não tem marido. Em verdade disseste, não tem, porque 5 você já teve, e está vivendo com um 6º que ainda não é teu marido. Senhor, vejo que tu és um adivinhão, tu és um bidu. Isso é demônio, foi que ela disse? Não, vejo que tu és profeta. Ei, inspiração. Eita, gente, eu posso ver aquela mulher sair desabalada da carreira, seu cabelo devia voar por todo lado. Ela foi correndo e quando ela voltou, ela trouxe a cidade. Ela trouxe a cidade. Por quê? Porque quando ela chegou lá, que ela contou a coisa, quando ela testificou, ela testemunhou, deu aquele testemunho, fez aquela confissão de vitória, de ter visto, de ter ouvido, tudo que ela tinha sido, aquele homem disse para ela que ela tinha sido. Detalhes. Não seria este o sinal do Messias? Quando ele viesse, ele não prescrutaria meu coração, o coração das pessoas? Ele não falaria da intimidade de suas vidas? Hã? Ora, ela conhecia aquilo lá, não estava nem escrito ainda aquilo lá, né? Todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos de Deus. Ela não tinha essa escritura, mas já conhecia ela. Todas as coisas estavam nuas e patentes ante os seus olhos. Só Ele é onisciente. Eita, gente do céu, que coisa linda, não é?
Não é você que fala, mas o Pai que habita em você, é Ele quem fala. Não é você falando aquele monte, é o Pai que está falando. Agora, as obras que eu faço, Deus está na sua igreja para continuar suas obras. E isto é porque Ele enviou o Espírito Santo, amém? Parece que eu dei uma voltada, não dei? 76. Hã? Eu creio no pastor. Mamãe diz que ele é o Filho de Deus. Eu creio na minha mãe ou na mamãe. Meu amigo diz que ele é o Filho de Deus. Eu creio no meu amigo. Então não está crendo na palavra, está crendo naquele dito. Mas a única maneira pela qual eu posso dizer que ele é o Filho de Deus é quando o Espírito Santo chega e testemunha de si mesmo. Então eu sei que ele é o Filho de Deus. Amém. Oh, irmãos, você vai vendo ele por pedacinho, né? Ele é o Filho? É. Ele é o Pai? É. Ele é o Espírito Santo? É. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus. Que coisa gostosa, né? Ninguém pode chamar Jesus de Cristo a não ser através do Espírito Santo. Ninguém falando através do Espírito de Deus amaldiçoou a Jesus ou disse que ele era alguma coisa naquele dia e outra hoje. Aquilo o faria fraco e incompleto. Não, Senhor, Ele é o mesmo ontem. Vamos dizer juntos? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E um verdadeiro Espírito testemunhará isto. Correto. Agora ele disse: as obras que faço também as fareis. João 14:12. Agora, as mesmas obras. Eles dizem, a igreja faz uma obra maior hoje. De que modo? Ele disse, as obras que faço. Eles dizem, bem, temos missionários ao redor do mundo todo, esta é uma obra maior. Jesus foi só ali em Jerusalém, só ali em Belém de Judá, só ali naquelas paragens ali, Mas ele disse, as obras que faço. Agora, faça-as primeiro, depois fale a respeito dos missionários. Hoje, falando aqui há algum tempo atrás a respeito de um muçulmano, ele disse, Maomé está morto. Isto é correto, ele está na sepultura, mas um dia ele ressuscitará. Ele disse, se ele ressuscitar da sepultura, o mundo inteiro saberá disto em 24 horas. Ele disse, seu povo diz que Jesus ressuscitou há 2000 anos e nenhum terço do povo sabe disto ainda. Isto é porque você falou de um ponto de vista intelectual disto. Você falou de um ponto de vista escolar ou educacional. Se toda esta grande igreja de Deus, contando os católicos, protestantes, todos juntos, recebessem o Espírito Santo, este mundo estaria edificado solidamente no cristianismo. Por isso, tem que ter o Espírito Santo. O mundo religioso não o tem. Não o tem. Tem dons. Dons é uma coisa, doador é outra.
O homem pode ter os 9 dons e não ter o doador. É aí que está a grande diferença. Onde eu parei? Não haveria tal coisa como o comunismo, né? Não haveria tal coisa como greve, ou inimizade, ou maldade, ou ódio. Jesus estaria sentado no seu trono, estaríamos andando através dos paraísos de Deus, com vida eterna, vivendo para sempre, já ressuscitado em um novo corpo, andando ao redor, nunca ficando velho, nunca ficando grisalho, nunca ficando enfermo, sem nunca sentir fome, andando nas alegrias do Senhor, falando com os animais, e que dia, amém, que dia será aquele, né? Irmãos, nós vamos ficar aqui no 81. Mas fizemos tudo além do que ele, reticência, do que ele o quê? Do que ele disse. Ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho. O no singular. O evangelho, não um evangelho. O mundo está cheio de evangelhos, mas Jesus mandou pregar o evangelho. Amém. Ali é um evangelho A, B, C, D e etc. Mas aqui é o singular. Artigo definido masculino singular. Mas fizemos tudo além do que ele disse. Ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho. O que o evangelho faz? Não somente a palavra, mas através do poder e demonstração do Espírito Santo. A palavra de Deus manifesta o evangelho. Você não pode fazer isso. Você. Mas ele pode. Amém? Nós vamos ficar aqui. 81. Você está feliz? Amém. Vamos em frente. Vamos buscar o revestimento. Vamos buscar o poder. Vamos interceder uns pelos outros. Vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós não podemos brincar, não é hora de brincadeira, é hora de nós irmos em frente. Irmão, irmã, o tempo se torna longo até encontrá-lo, mas quando nós o encontramos, o tempo acaba, torna-se eternidade, eternidade, eternidade. É o que nós temos que fazer. Buscar enquanto se pode achar. Vamos ficar de pé? Deus os abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.